E aí, meus queridos e queridas da Atualizo, como é que vocês estão? Tudo tranquilo? No vídeo de hoje eu vou falar com vocês sobre score, como eu consegui aumentar o meu score de crédito mesmo sendo negativado. Pois é, gurizada, eu consegui. E eu vou te falar nesse vídeo dicas que a grande maioria não fala. Isso mesmo, todo mundo te fala aquelas dicas básicas para aumentar o teu score, né? Mas nesse vídeo eu vou te explicar algumas dicas que vão além da nossa capacidade de poder enxergar, em cima de discernimentos que eu tive sobre a questão do crédito, tá? Então eu só vou primeiro te mostrar por que eu tô nessa tela, Vinícius. Essa tela aqui é Cadin, tá? Por que eu tô fazendo isso? Porque eu preciso comprovar para as pessoas que vão olhar o vídeo antes de começar a fazer. O meu score hoje é 710 sendo negativado. Vou te mostrar no Serasa Experian e vou te mostrar vários fatores muito importantes para eu chegar nesse score. É o melhor? Claro que não. Mas como eu tenho uma dívida no Cadin, fica me puxando para baixo. Inclusive eu tenho outro procedimento que eu vou fazer, em outro vídeo eu vou te explicar como fazer outras coisinhas também. Mas nesse vídeo tu vai entender mais ou menos o contexto geral de como conseguir, mesmo sendo negativado, tá, por um tempo, conseguir avançar no teu score. Olha só, primeiro momento, ó, Cadin, Vinícius, eu não vou aumentar aqui em cima, ó, tempo restante, tá dizendo que eu tô logado. Só pra comprovar, vocês que são inscritos no meu canal, beleza, mas tem muita gente que não é inscrito que vai ver esse vídeo e vai achar que eu tô mentindo. Mas olha aqui, ó, Procuradoria-Geral da Fazenda está no meu CPF. Eu tive empresa, o imposto cai pro meu CPF, pum, eu não consigo abrir contas em bancos físicos. Praticamente eles não me entregam crédito por causa dessas pendências. E eu também tô em metro, que eu nem sei do que se tratava. Então, só para comprovar para vocês aqui, agora eu vou abrir a tela do meu celular. Também do celular. E vou colocar aqui a tela e vamos conversar agora a respeito como é que eu consegui realmente esta façanha. Vamos lá. Eu vou abrir a tela e vou te mostrar a questão do meu score, tá? Score Serasa. Aqui, deixa eu abrir. Ah, Vinícius, é que tem muita gente que dá bola no Score Serasa. Só que o Score Serasa não é a questão da assim, ó. Tu precisa entender. Eu preciso ter o score bom lá. Telinha aí. Eu preciso ter o meu score bom no Serasa para poder ter o score de crédito, para poder ser habilitado. Não. Só que o score é um termômetro do como o mercado tá enxergando o teu crédito. Então, é uma base de termômetro. Eu tenho várias dívidas aqui. Essas dívidas aqui atrapalham. No meu score está 710. Por mais que seja uma dívida caducada, ela atrapalha. Então, eu vou te explicar também como fazer para aumentar em outro vídeo, porque senão esse vídeo vai ficar muito extenso. Mas vamos lá. Consultando o meu CPF, a gente consegue entender quanto eu tenho. Acompanhar o score CPF. Olha só. Eu consegui aumentar mais 32 pontos da última vez, tá? Ó, o score mudou. Ó, eu tenho mais outras opções, tá, Vinícius? Mas como tu chegou nesse ponto? 710, e se eu abro no Nubank tá 730. Então, o meu score realmente é bom para quem tem problema, como eu te mostrei, de negativação. E nesse vídeo eu vou tentar te mostrar como eu cheguei nesse número, como eu faço para conseguir ter esse score bom mesmo tendo esse inadimplência Cadin. Ah, não importa para nada. Claro que não, ele só simplesmente ele não caduca o Cadin. Tenta abrir uma conta no banco físico. Ele fecha a porta na tua cara, o banco físico não abre. Ah, então tem problema? Não, não tem problema. Eu tenho o quê? Eu tenho outros bancos que me entregam crédito, que é as fintechs, e assim eu consigo aumentar. Eu vou te dar umas dicas muito importantes aqui. Mas como é que funciona essa pontuação de crédito aqui? E pega essa que ninguém te fala, tá? Pega essa dica. Como é que ela vai funcionar a pontuação? Primeiro, para ter esse 710, 35% é histórico de pagamento. Sempre que tu paga as tuas contas no prazo, vai aquele valor mínimo. Então assim, ó, 35% do teu score é computado no histórico de pagamento. Por isso que eu não tenho um histórico muito bom, porque o meu histórico de pagamento, o meu CPF, ele cai nessa inadimplência que é o Cadin. 30% da composição dele também é utilização de crédito. Quanto menos tu vai usar de crédito, melhor é. Ou tu tem que manter a mínimo 10% do teu score. Quanto mais eu usar é melhor? Depende, porque quando mais tu usa o teu crédito disponível no mercado, o que vai acabar acontecendo? Maior é o risco de inadimplência. Então o score não vai aumentar se tu tá usando muito o teu crédito. Então tem que ter uma régua equilibrada. Outra, tempo de histórico. Quanto mais antigo foram suas contas, melhor. Então, quanto mais contas antigas, não digo mais contas, quanto contas antigas tu tiver no teu nome, antiga significa que tu é um bom pagador
nelas. Então, se tu tem um banco antigo, tu tem que continuar nele. Ah, mas eu devi para ele. Então, tá na hora de tu mudar o banco. Não adianta tu ficar num banco que tu deve, tentar conseguir um crédito devendo já para ele. E também, 15% é o tipo do crédito. Quanto mais variedades, mais confiança tu gera. Como assim? Eu sei que às vezes, por exemplo, eu sou negativado, mas eu tenho financiamento de imóvel de uma casa antiga que eu comprei. E como é que eu sou pagador? Sou um bom pagador. 10% representa aqui. Outra coisa, cartão de crédito. Aqui, empréstimo que eu pego na Nubank, entra aqui. Então, 10% desse crédito entra aqui também. Então, isso aí também vai... Ah, Vinícius, mas eu tenho negativado, eu não tenho nenhum limite, eu não tenho nada. Então, a gente vai ter que começar a criar um relacionamento, pelo menos com um banco. E consultas recentes representa 10% aqui. Então, quanto mais consultas tu tiveres em pouco tempo, pior é. Então a gente tem que ter menos consulta. E agora eu vou te mostrar até exatamente esse ponto. Então vamos lá. Histórico de pagamentos no Serasa significa 35% da pontuação. Utilização de crédito, 30%. Tempo de histórico, 15%. Tipo de crédito, 10%. E consultas, 10%. Olha só, vamos lá. Então vamos olhar como é que está a relação do meu CPF aqui na questão das consultas. Ixi. Cadê aqui? Eu nunca sei mexer nesse negócio aqui, gente, do Serasa. Vamos ver aqui. Consultas ao meu CPF. Olha só. 50 consultas em 5 anos. A última consulta foi em abril de 2025. Vocês entenderam que eu não tenho tanta consulta assim? Isso aqui dá quase 10 consultas por ano. 10, não é nada. Porque eu não fico toda hora solicitando crédito. Porque isso atrapalha. Então, a questão da consulta atrapalha. E eu não tenho tanta consulta no meu CPF. Então, isso atrapalha. Ah, Vinícius, mas se eu bloquear, adianta? Adianta no Serasa. Nos outros bureaus de crédito vai aparecer. Vamos lá. Ó, meu CPF aqui, o que ele está dizendo, tá? Aqui abriu. Dívidas e pendências. Isso aqui é uma coisa que puxa para baixo. Todas as dívidas que eu fiquei devendo, por mais que caducou as dívidas, eu tenho problema. Então, isso aqui vai trazer o meu plano para baixo. Então, olha aqui, ó, consulte seu nome, bloqueie 710, as consultas, as pendências que aparecem aqui, por mais que elas estejam caducadas, elas vão baixar o meu score. Então, eu tenho que pedir para que o Serasa tire essas consultas aqui, porque já foi caducado. Tem como fazer isso? Tem, mas é outro vídeo, ó. Isso aqui tudo tá caducado, ó. Pelo valor, tu já vê, ó. Itapeva, tudo caducado. Tudo dívida que está caducada. Então, quer dizer o quê? Que essas dívidas vão baixar um pouco o meu histórico lá, tanto no Nubank como no score geral. Então, isso aqui é uma boa eu dar uma elevada nele, tá, pessoal? Outra coisa. Aqui não aparece porque eu não tenho, tá? A questão do Premium. Mas aparece também a questão como é que tá organizado. Mas aí tu vai lá no relatório do Banco Central e começa a analisar tudo que tu tens de empréstimos e contas no nome, tá? É muito importante a gente ter uma noção de quanto a gente tem de crédito na questão de tempo de nome. Então, assim, ó, o que tu tem usado de crédito? Ah, mas eu uso todo o limite de crédito de todos os cartões. Cara, tu não vai estar com score legal. Equilíbrio, 50% vai ser muito bom. Agora aqui, ó, vamos lá. Como é que eu faço para conseguir esse score? Aí eu vou te dar umas dicas bem importantes, tá? Começa do zero. Começa apenas com um cartão e sem anuidade. Só um cartão. Um cartãozinho de crédito sem anuidade. Como assim, Vinícius? Começa lá com um Nubank, um Inter ou outro banco. Tem vários bancos aí internacionais que te entregam crédito sem anuidade. Começa a tentar trabalhar com eles. Ah, Vinícius, mas aí como é que eu vou ter cartão de crédito se eu sou negativado? Gente, abre uma conta no Nubank, a Nubank entrega. Ou abre no PicPay e coloca o teu dinheiro numa caixinha e essa caixinha te entrega um cartão de crédito. Então, é fundamental tu ter um cartão de crédito sem anuidade. Depois, tu vai pagar em dia automaticamente esse teu cartão. Vai pagar em dia. Cara, após 6 meses a 1 ano, porque não é da noite pro dia, tá? Tu vai solicitar um segundo cartão. Porque quanto mais cartão tu tiver no teu nome de crédito não utilizando, é melhor para ti. Então, ter um cartão de crédito sem utilizar ele é bom. Só que tu não pode ter muito, que senão vira um grau de endividamento bancário. Tu tens uma grande chance de te endividar. Então, um cartão vai ser muito positivo. Quando tiver mais confiança, vai para cartão com recompensa. Eu coloquei aqui escrito. Como, por exemplo, cartão com recompensa Mercado Pago. Ou outro cartão. Mas, claro, sendo negativado, tu vai ficar muito
preso no cartão que tu já tá, em um ou dois. Mas tenta pegar um cartãozinho que vai te entregar um cashback legalzinho, tá? Com o tempo, diversifica o teu crédito. Se tu conseguir pegar um empréstimo em algum banco, nem que seja por um ano, um valor pequeno, só para girar crédito no teu CPF. Isso é uma dica muito importante. Apenas girar. Pega o empréstimo. Ah, mas eu tô tranquilo, então pega um financiamento, tenta. Ou pessoas que não têm problema de restrição, tenta. Isso é muito importante, porque com o tempo, a tua pontuação, pagando direitinho, tendo mais crédito, pagando direitinho, tendo mais crédito, pagando direitinho, a tua pontuação melhora. Então, ter um cartão de crédito, por mais que seja difícil no cofrinho, é uma baita de uma dica para ti que queres ter crédito futuro. Agora eu vou te dar umas dicas que poucas pessoas te falam nesse ambiente de score. Isso vai ser muito bom. A primeira dica, vira usuário autorizado. Como assim? Eu, por exemplo, pega essa. Cartão rico da minha esposa. Ela me colocou como adicional ao cartão rico dela. Meu CPF. A gente tem o Rico, Nubank faz isso, Inter faz isso. Então, se tu tens alguma pessoa que seja linkada a ti, pede para colocar o teu CPF linkado ao cartão de crédito dela se tu não tiver. E isso ajuda a dar crédito em paralelo ao teu nome. Cara, isso ninguém fala. Mas é um jeito de tu conseguir crédito também. Colocar o teu CPF adicionado a uma pessoa que paga as contas em dia, até tu paga, coloca ali que vai acrescentar o teu crédito. Segunda, colocar conta de água, luz, telefone em débito automático. Isso é fato. E sabe o que é o mais legal? Eu comecei a estudar, cara, por que é tão bom? Porque, olha só o que me disseram. Ela permite consumidores aumentarem sua pontuação de crédito ao incluir pagamentos pontuais na conta. Ao conectar uma conta bancária à plataforma. Então, assim, ó, tu vai conectar uma conta com a plataforma, isso vai gerar o quê? Histórico de pagamento, débito automático, ele compra os pagamentos, ele tem condições de ter crédito. Então, usar esse produto, cara, tanto aqui no Brasil como lá fora, na gringa, funciona bem. Isso eu tô sempre batendo a tecla pra vocês. Coloquem uma conta em débito automático. E também, negociar dívidas antigas para remover registros negativos, como eu tô mostrando aqui. Ah, Vinícius, mas tu vai pagar? Não. Eu vou pedir no site do consumidor, eu vou fazer outro vídeo depois sobre isso, para eles tirarem todas as informações erradas que tem no meu CPF. Isso vai adiantar muito para vocês e também para mim, e eu vou fazer isso para o meu score aumentar. Então assim, pessoal, essas dicas aqui, eu espero que tenham te ajudado. Pega isso, coloca tudo traduzido para ti, que eu tenho certeza que vai te ajudar. Certeza absoluta, porque funciona para mim. Tá bom? Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado realmente a abrir o teu olho. E se tu gostou, deixa teu like, inscreve no nosso canal e ajuda a Atualiza a crescer, pessoal. Valeu!